Deus abençoa grandiosamente a vida de cada pessoa que esteja assistindo a este vídeo. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, tanto para aqueles que congregam nas igrejas, também para aqueles que ministram, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que anunciam as boas novas. Amém? E essa palavra se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5. Os deveres do ministério. Amém? Diz assim o apóstolo Pedro: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Amém? Ou seja, cuidai das ovelhas do Deus vivo, do povo de Deus, não por apenas uma obrigação de estar ali, não, mas, espontaneamente, de boa vontade, esforçando-se para assim fazer a mensagem chegar aos corações do povo do Senhor, Como Deus quer. Porque fazer a obra de Deus não é somente uma obrigação, você tem que estar ali, não. Você tem que sim, se esforçar por livre e espontânea vontade, com amor, amém? Se dedicar à obra. Como Deus quer, porque foi para isso que Deus te chamou. Nem por só de dar ganância, amém? Não seja ganancioso aquele que ministra. Não queira se dar de bem em cima das ofertas, dos dízimos, daqueles que têm o coração voltado para a obra, aqueles que congregam. Amém? Você não pode ser ganancioso. Você tem que sim pregar a mensagem, se esforçar, amém? De boa vontade e deixar que Deus, ele venha agir. Deus, ele venha trabalhar. Amém? Não querendo, você não pode querer usufruir, das ofertas, dos dízimos, para querer se dar de bem. Você tem que usar aquele dinheiro para a própria obra de Deus, Porque o próprio salmista Davi diz: nunca vi um justo mendigar um pão. Então, se a pessoa está sendo gananciosa, para com o ministério, ele não tem um chamado de Deus. Amém? Ele está ali para aproveitar, para assim realizar os seus próprios interesses através do povo de Deus. Amém? Ele é um lobo disfarçado de ovelha. Então, os ministrantes não podem ter ganância, porque o próprio Deus os sustentará. Amém? Aquele que tem o chamado verdadeiro. Deus irá sustentá-lo. Então, fazer a obra com diligência, com responsabilidade, de boa vontade, seja paciente com a ovelha do Senhor. Versículo 3. Nem como dominadores do que vos foram confiados, ou seja, vocês não podem querer dominar o povo de Deus, porque não é por força nem por violência, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que congregam, aqueles que vão buscar a Deus na casa do Senhor, são propriedades particulares de Deus,
Então, se aqueles que ministram, aqueles que vão conduzir o rebanho, tem que buscar a presença de Deus, tem que buscar a meditação na palavra dia após dia, se encher do Espírito Santo para transmitir a mensagem de Deus para o povo do Senhor. Amém, queridos? Antes tornando-vos modelos para o rebanho, ou seja, o pastor, o ministrante, né? Aquele que tem um ministério, aquele que tem o chamado de Deus, ele tem que ser espelho, ele tem que ser exemplo. As pessoas têm que olhar para ele e ver o brilho da glória de Deus na vida dele, para que eles venham absorver bem a mensagem do Senhor, para que a palavra venha ser enraizada no coração deles, aonde sim eles vão ser convencidos, né, do pecado e vão sim se converter verdadeiramente. Caso ao contrário, você não tem o chamado de Deus, você que ministra, que é ganancioso, que pensa no seu próprio bem, que quer sim usufruir, né, da igreja para os seus próprios interesses, você está fora da obra de Deus. Pare imediatamente. Porque aquele que tem o verdadeiro chamado tem que cumprir os requisitos que estão nos mandamentos do Senhor. Amém? Você tem que fazer a obra de Deus por boa vontade. Amém? Com amor, com carinho, com responsabilidade. E as pessoas têm que ver isso em você. Então esforça-te para mostrar isso para o povo. Versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Ou seja, tudo que aquele que se esforça pela obra faz, não ficará em vão. Você receberá o seu galardão, porque o Supremo Pastor irá se manifestar, e cada um receberá a sua inacessível coroa da glória. Você, pastor, você, ministrante, você que conduz o rebanho, né, do Senhor, ao ver esse vídeo, examina-se a si mesmo. Amém? Louvado seja o nome de Deus, em nome de Jesus. Agora também para aqueles que congregam, vários conselhos, votos, saudações e bênçãos. Amém? Versículo de número 5 da palavra do Senhor. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos mais velhos, respeitem os mais velhos, escutem os mais velhos, amém? Obedeçam aos mais velhos, que já congregam há muitos anos, né? Que amam ao Senhor. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, ou seja, seja humilde, seja manso na presença de Deus, busque amar o seu próximo verdadeiramente, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus ele resiste ao soberbo, mas aos humildes ele dá a graça, né? Ou seja, aquela pessoa que é orgulhosa, aquela pessoa que se acha melhor que as outras, né? Deus ele resiste a essa pessoa. A oração de uma pessoa dessa não é escutada por Deus. Amém? Porque Deus resiste. Mas aos humildes, né, concede a sua graça. Então seja sempre humilde na presença de Deus, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, sempre buscando, né, melhorar na presença dele,
buscando o Espírito Santo, o entendimento da palavra, né? Que aí Deus ele vai sim conceder a você a graça dele, amém? A graça que vai te conduzir à salvação eterna. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Amém? Ou seja, se humilha na presença de Deus, busca ele com todas as suas forças. Amém? Reconheça que ele é grande, que você é pequeno e que sem ele nada você pode fazer. Você respira porque ele permite. Você enxerga porque ele permite. Até hoje ele tem cuidado de você. Então, se humilhe na presença dele, para que na hora certa, ele venha sim, né, te conceder a vitória. Na hora certa ele vai sim te levantar, vai te exaltar. Porque ele sabe de todas as coisas, ele enxerga além do alcance, ele enxerga lá na frente. Então, se humilha na presença de Deus, adore a ele com todas as suas forças. Versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então, lança para Deus toda a sua ansiedade, preocupação, aflição, angústia. A Bíblia fala que o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. Então, se você tem passado alguma dificuldade, alguma aflição, alguma angústia, né? Se humilhe perante a Ele, lança sobre Ele todo o seu problema, aflição, ansiedade, tremores, né? Porque até hoje Ele tem cuidado de vós. Ele não esqueceu de você. Você é propriedade particular do Senhor Jesus e Ele quer investir em você, né? Então não fiquem ansiosos. Busque ao Senhor dos exércitos, né? E você obterá a sua resposta. Sede sóbrios e vigilantes. Amém? Sede sóbrios e vigilantes, né? Ficai atentos e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar, ou seja, desenvolva a sua salvação em Cristo Jesus. Se dedique na vida de oração, né? Que você venha crescer na fé, cada dia mais na presença de Deus. Que você venha sim buscar a comunhão com Deus e não deixa nada arranhar sua comunhão com Deus, para que você sim venha ser protegido por Ele, para que você venha enxergar o mal e não tropeçar, para que a cobertura do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Então vigiai e sede sóbrios. Ficai atentos. Amém? Em nome de Jesus Cristo, porque o nosso adversário, ele anda procurando uma brecha para entrar na nossa vida, para nos destruir, porque ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Versículo de número 9. Resisti-lhe firmes na fé. Então, o meu justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que você espera. Amém? Então, vivem pela fé em Cristo Jesus. Você tem sim que buscar o avivamento, porque a fé tem que ser trabalhada, tem que sim regá-la. E é através da palavra que você vai sim se fortalecer na fé. E a fé vem pelo ouvir, né, da pregação da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, resisti-lhe firmes na fé. Só assim você vencerá o maligno, o diabo. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo a toda vossa irmandade espalhada
pelo mundo. Ou seja, todo aquele que busca o Senhor, todo aquele que está na presença verdadeira do Senhor, é impossível que o adversário não venha se levantar, é impossível que ele não venha, sim, passar por muitas aflições. Mas o próprio Cristo disse, né, lá em João 14, disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.